Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aí vamos falar sobre mais uma das técnicas de fatoração, ok? Hoje nós vamos trabalhar com o cubo da soma de dois termos. Eu confesso para você que não é o tipo de fatoração que é mais comumente cobrada em provas por aí, mas pode ser que você possa vir a ter que fazer, então é importante você conhecer, ok? Então olha só. Primeira coisa, né? O que vai acontecer? Você vai ter uma expressão como essa e você vai ter que fatorar por algum motivo. Provavelmente, você vai ter que fazer algum tipo de simplificação e por isso você necessita fatorar uma expressão como essa. Mas aí você vai ver, você vai tentar fatorar pelos meios anteriores que eu ensinei, como fator comum, agrupamento. E você vai ver que você não vai ter sucesso, por exemplo, naquela necessidade de simplificar que você tem. E aí você vai ter que começar a observar outras coisas, né? E qual que é a grande dica para saber se a gente está trabalhando com o cubo da soma de dois termos? É que se nós temos algum termo elevado ao cubo. No caso, nós temos o y ao cubo, então você pode tentar utilizar uma das técnicas aí de fatoração que envolve um cubo, ok? Mas, para lembrar como é que faz, entender como é que faz essa fatoração, a gente precisa entender o processo inverso. O que é a fatoração? A fatoração é assim, ó. Imagina o seguinte processo. Eu tenho um enunciado, aí eu resolvi, cheguei na resposta. Essa aqui é a minha resposta. E aí eu quero voltar de novo ao meu enunciado. Então, eu aplico a fatoração para voltar ao meu enunciado, o que seria antes de você resolver. Então, assim, muito a grosso modo, isso seria uma fatoração, ok? Não é daquela definição matemática, mas é uma maneira simples de você entender. Muito bem, e qual seria a questão que a gente teria que resolver que geraria essa expressão? Olha, se você lembrar lá de produtos notáveis, você vai lembrar que o cubo da soma de dois termos tem a seguinte regrinha. O cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Você fala, socorro, o que é isso, na verdade? Então, ó, eu trouxe aqui a formulinha que é muito mais fácil da gente compreender. Então, o que seria o cubo da soma de dois termos? Eu estou somando dois termos, nesse caso o A é o primeiro termo, o B é o segundo termo, e ele está elevado ao cubo, por isso, ó, o cubo da soma de dois termos, ok? E o que a regra fala? Ó, o cubo do primeiro termo, então eu coloquei aqui A ao cubo, porque ele é o primeiro termo, eu estou levando ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo. Então, olha só, o que eu tenho aqui, gente? 3 vezes o quadrado do primeiro termo. O que é o quadrado do primeiro termo? A ao quadrado. Vezes o segundo termo, então eu só multipliquei por B. Beleza. Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo. Então, multipliquei o primeiro termo por 3 e depois multipliquei pelo quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo, que eu tenho aqui B ao cubo. Então, nós vamos ter que, conhecendo isso, saber identificar se este é um caso de fatoração do cubo da soma de dois termos. E como nós vamos fazer isso? Olha só. Vamos comparar aqui a regrinha. A dica que eu dou é, começa pelos extremos. Então, olha só. Aqui eu tenho o y ao cubo e aqui eu tenho a ao cubo. Beleza? Tá casando. Aqui eu tenho 8, eu tenho b ao cubo. Ah, professor, não deu, né? Porque eu não tenho elevado ao cubo. Ah, mas olha só. O 8 pode ser o resultado disso. Eu poderia ter aqui no lugar do 8, quem? 2 elevado ao cubo. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, é igual a 8. Então, o que eu teria aqui? Eu teria o meu b, que seria o 2. 2 elevado ao cubo, o b seria o 2. Aí, e professor, e o resto? Eu não tenho que analisar? Só isso é suficiente para determinar? Não, não é, tá? Você tem que analisar o resto. Mas o jeito mais fácil de analisar o resto é você montar a continha aqui, ó, que no caso seria, ó, y mais 2 elevado ao cubo e resolver conforme a regra que está aqui e ver se o resultado bate. Então, primeiro a regra fala assim, ó,
a ao cubo. O primeiro termo ao cubo. Então, no meu caso aqui eu tenho y, então vai ficar y ao cubo. Mais 3 vezes, o 3 não muda, o primeiro termo, que é y ao quadrado, certo? Vezes o b. O b quem é? O 2, então é só colocar 2 aqui. Mais 3 vezes, vou colocar o 3, vezes o a, que é o primeiro termo, que é y, vezes o b ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado. Mais o segundo termo ao cubo, no caso ficaria 2 ao cubo. Aí a gente resolve isso aqui, ó, y ao cubo, mais 3 vezes 2 vai ficar 6y ao quadrado, mais, ó, 2 ao quadrado, 4. Cuidado, tá? Primeiro você tem que resolver a potência, não pode multiplicar 3 vezes 2 e depois elevar ao quadrado. Primeira potência, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12, vai ficar o quê? 12y mais 8. Então, vamos comparar aqui em cima, ó. Y ao cubo, 6y ao quadrado, mais 6y ao quadrado. Mais 12y, mais 12y, mais 8, mais 8. Lembra que aqui tinha um 8 aqui que eu risquei para colocar 2 ao cubo? Então, eu sei que essa expressão aqui é o resultado de um cubo da soma de dois termos. E resultado de qual enunciado, digamos assim? Desse aqui, ó. Y mais 2 elevado ao cubo. Então, a fatoração disso daqui é apenas o quê? Qual é o resultado da fatoração? Y mais 2 elevado ao cubo. Certo, turma? E, ó, detalhe, né? Como eu tô falando da cubo da soma, na regrinha da soma eu tenho mais em tudo, tá? Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre a diferença quando tem o sinal de menos. Tá bom, turma? Um abração para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.